Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Marcelo e ao Mário, idealizadores dessa ótima iniciativa, que é a Casarara, por esse convite e pela oportunidade maravilhosa de poder compartilhar essa mesa com pessoas tão incríveis, que eu admiro muito e que fazem toda a diferença na moda autoral brasileira, tema dessa nossa conversa. Eu sou André Hidalgo, jornalista e diretor artístico da Casa de Criadores, plataforma dedicada à moda autoral brasileira que existe desde 1997. A Casa de Criadores, em seu histórico, sempre valorizou o poder da criação para a construção de uma moda mais ética, mais justa e, principalmente, mais inclusiva e democrática. Pelas nossas passarelas, há 23 anos transitam estilistas e profissionais de moda negros, trans, gordes e os mais diversos corpos e corpas. Desde o começo da nossa história, sempre promovemos discussões e questionamentos muito importantes sobre gênero, raça, padrões de beleza, sustentabilidade e todas as questões que contribuem para que o mundo se torne um lugar melhor. A gente usa a moda como ferramenta e como veículo. A Casa de Criadores é sobre mudança, sobre representatividade. Todos nós sabemos que o mundo está passando por uma grande transformação, mas ela, na verdade, faz parte de um processo que já vem acontecendo há bastante tempo. E a moda vem sendo um dos vetores, um dos agentes mais contundentes dessa mudança, tanto para o bem quanto para o mal. As empresas, as marcas, as pessoas, os CNPJs, os CPFs que não entenderem que a inclusão é um caminho sem volta, vão entrar para a história como omissos. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: de que lado da história eu quero estar? No meu trabalho como curador e diretor artístico da Casa de Criadores, eu sempre procurei fazer com que o evento fosse um lugar de protagonismo para profissionais que nunca tiveram voz na moda, no mercado e principalmente em outros eventos. Nessa trajetória, eu acredito que fomos responsáveis por causar grandes mudanças, por estimular questionamentos bastante profundos, que sempre foram muito além de apenas se autodeclarar como um evento inclusivo que promove a diversidade. Fomos no âmago de todas as questões que a moda sempre levantou, por mais espinhosas que elas pudessem ser. E sabe o que tem de mais bacana nisso tudo? É quando você vê o resultado, quando você vê o desfile acontecendo, quando você vê o protagonismo indo de encontro a muitos que sempre estiveram à margem. Quando termina uma edição da Casa de Criadores, eu sempre tenho a sensação de dever cumprido. E hoje, quando eu olho para trás e vejo que há muito tempo a gente já falava sobre tudo isso, eu acho que valeu muito a pena. Mesmo quando foi muito, mas muito difícil mesmo, porque fazer evento é difícil. Nunca se falou tanto em inclusão na moda quanto agora. Nunca se pensou tanto no futuro, não só da moda, mas do próprio planeta. São discussões urgentes onde podemos ouvir vários gritos. Grita a necessidade de promovermos mudanças estruturais profundas e imediatas. Não podemos mais esperar. Grita a voz de quem sempre foi oprimido, não aceita mais ficar calado e reivindica seu espaço onde antes só alguns poucos davam as cartas e podiam falar. Nessa mesa, tangencia todas essas questões. Temos aqui representantes dos mais diversos universos, das mais diferentes culturas e vivências, corpos e corpas que estão ajudando a construir uma nova história da moda brasileira, ainda bem. Não aquela excludente, elitista e com ar mofado que a maior parte das pessoas conhece, mas uma moda mais pulsante, mais viva, que nasce nas aldeias, nas periferias, nas ruas das cidades, nos mais diversos lugares e que muita gente ainda teme em não enxergar. Uma moda que diz não ao genocídio. Uma moda cuja afirmação é: estamos aqui. E queremos uma moda que traduza nossas vontades, nossos desejos, nossos corpos e corpas que clamam por mudanças. Portanto, é com muito orgulho que eu introduzo aqui nessa nossa conversa a apresentadora e empresária Bielo Pereira, bigênere, preti e gordi, a stylist, diretora criativa e ativista indígena Day Molina, o estilista Isaac Silva, afroempreendedor, e a nutricionista, youtuber, cantora e artista Veena Ticuna. Bem-vindos todos.
Eu vou passar a palavra para que eles possam contar um pouquinho mais sobre quem eles são e o que eles fazem. E eu peço a vocês que estão aqui com a gente nessa tarde super quente de outubro, que ouçam com bastante atenção e com muito carinho. Vamos pela ordem alfabética, então. Bielo, é com você. Ai, obrigada, André. Foi uma honra toda essa introdução, essa abertura desse evento. Para mim está sendo uma honra estar participando aqui hoje, ao lado de vozes tão potentes e tão maravilhosas quanto as que estão aqui, pessoas que eu admiro. Gente, estou assim muito feliz. Bom, como o André falou, eu sou apresentadora, sou empresária, trabalho com gordoativismo na internet, trabalho em prol de causas contra antirracistas. Também tenho um podcast e tô aí procurando o meu lugar, né? Na verdade, não tô procurando, já encontrei o meu lugar no mundo e ajudo outras pessoas a encontrarem esse lugar. E para mim, a moda tem uma função extremamente importante quando a gente vai falar disso, porque ela mostra a nossa cultura, ela mostra quem a gente é e para onde a gente quer ir. E a gente sempre fala da visão. O olhar das pessoas é a primeira coisa, é o primeiro momento em que a pessoa vai conseguir te ler e imaginar de onde você veio, para onde você vai. E isso vai estar impresso não só em pintura, mas também na nossa máquina, na nossa roupa, na forma como a gente se veste. E aí eu entro muito na seara por ser uma pessoa gorda maior. Eu parto de um princípio de onde o mercado ele é um mercado gordofóbico e que não pensa na gente, não pensa em como, não pensa que nós somos pessoas que precisamos sair por aí, que precisamos nos expressar através da nossa roupa. Então eu tento quebrar, fazer uma quebra aí nesse jogo, né, e tentar fazer com que passe a existir uma normalização desse corpo gordo e que esse corpo gordo passe a ser considerado dentro do mercado da moda. Então, como foi muito bem colocado pelo André, já tive a oportunidade de desfilar na Casa de Criadores, que para mim foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, que foi bem no dia do meu aniversário, no ano passado, dia 28 de novembro, inclusive está chegando, bom dia, me mandem presentes, aceito. E foi muito tocante ver corpos gordos maiores e ver que as pessoas estão pensando, nós estamos ali. E não só, e não era apenas, é extremamente de extrema importância que se tenha, assim, marcas de nicho que sejam grandes, mas para além disso, marcas que realmente vão ser all sizes, marcas que realmente vão estar pensando que que corpos como o meu merecem ser vistos e merecem escolher como se vestir. Eu acho que aqui hoje a gente tem um painel que ele é diverso, onde a gente consegue parar para pensar tanto na questão do acesso ao que vai ser consumido, quanto ao que vai ser consumido. Porque aqui eu também parto da minha lógica de ser uma pessoa preta. Então aí, primeira coisa, eu tenho que brigar para ter uma calça jeans, que é básica, para poder sair de casa, para poder brigar, para poder ver a minha cultura preta e para ver as nossas raízes e a nossa cultura indígena também ali. Então, acho que hoje a gente vai conseguir discutir isso muito bem aqui nessa mesa, porque são duas formas de acesso e são duas coisas que são extremamente importantes e que cerceiam a nossa existência, né? Então, e a nossa expressão, a nossa forma de se expressar. Então é isso, essa sou eu, essa grande profusão de loucura e maluquice. Bem-vindo, que fala maravilhosa. Obrigada. Agora, Dai, é com você. Fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Daiana Molina. Eu sou ativista indígena, trabalho com moda há 12 anos, sou stylist, produtora de moda e diretora criativa de uma marca que eu fundei há 4 anos. Eu luto muito sobre essa questão da inserção, né, dos povos originários no mercado de moda e também um olhar mais decolonial sobre a autoria do minha produção de conteúdo, o trabalho que eu desenvolvo como produtora de moda e também como diretora criativa. A ideia da marca surgir com uma proposta minimalista é porque eu acredito que quanto menos a gente consome, mais a gente preserva o meio ambiente. Então, na preservação do meio ambiente, por exemplo, a ideia de uma marca que nos possibilita também vestir muitas vezes essa roupa, né, com menos impacto no planeta, essa marca também tem toda uma relação com
com essa questão das florestas, da preservação do meio ambiente, e é uma marca urbana, que também reflete muito do que eu vivo, né? A gente também desconstrói muito desses estereótipos através dessa relação com a estética minimalista, né? As pessoas sempre pensam que todos os indígenas são iguais, na verdade, não. Nós somos todos diversos, cada um tem uma história, cada um tem uma forma, né, de expressar os seus modos de vida, e todos esses modos de vida precisam ser respeitados. Então, quando eu falo da importância de indígenas também estarem nesses centros urbanos, é porque eu acredito que a gente precisa também ter essa liberdade de decidir aquilo que a gente acha que é ideal para a nossa vida, e sem a necessidade de ser estereotipado, sofrer racismos e preconceitos. Então, para mim, hoje, essa luta, né, de inserir mais pessoas indígenas da indústria da moda é uma luta coletiva, eu não faço isso sozinha. Tem muitas pessoas fazendo isso, né, inclusive muitas mulheres que hoje começam a empreender também nesse ramo, e acho que isso é muito importante, porque traz uma pluralidade, uma diversidade a respeito da cultura original do nosso país. Ah, bacana. Isaac, muito bem. Isaac, você. Boa tarde, gente. Que coisa mais linda. Como a gente demorou, né, de ver essa timeline incrível. Eu acho que é muito bom a gente viver isso, né? Eu venho de um longo caminho de ver todos nós, né, nesse momento, podendo falar. Então, eu acredito no seu axé, que eu acredito tanto nisso, né? É um caminho onde eu falo que é um caminho que todo mundo vai sair ganhando, não existe perdas. Eu sou um estilista baiano, estou há 11 anos em São Paulo, eu comecei na Casa de Criadores, o André é uma pessoa assim, incrível, a Casa de Criadores é um evento maravilhoso, desde a primeira coleção até a última, foi tipo, com muita energia, né? Então, é uma marca que fala muito principalmente sobre a cultura afro, brasileira, e como eu sou uma afro-indígena, esses estudos dos primeiros povos, né, é algo que eu vou abordar muito mais na frente, porque a gente vem nesse caminho de se descobrindo nessa brasilidade do que a gente é, e dando referência a nossos ancestrais, né? Se a gente está aqui hoje, como uma grande amiga, a Juliana Borges, socióloga, ela fala, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Eles batalharam muito para que nós estivéssemos aqui, reverenciando eles, né? É uma maneira de reverenciar. Então, estou muito feliz de ver tanta gente incrível e trazer essa troca. Axé. Axé. Pena. Pena, pode falar um pouquinho sobre você. Numa muito chamarinha maguna que tá ni petana vídeo ka muito mani que anui vigo kan tá mãe ideia kan yeta penichu muito. Eu disse numa né, que na minha língua quer dizer olá, tudo bem? Muito é gratidão pelo carinho de todos. É muito importante, né, poder falar da inclusão social, né? É um dos temas assim que nós, como indígena, né, a gente sempre lutou, né? O nosso reconhecimento só tem apenas 32 anos, né, que a gente deixou de sermos tutelados, né? Porque antigamente eram muitas pessoas falando por nós como se o indígena fosse um ser inferior, né? Aliás, o Brasil criou-se um preconceito, né? O indígena sempre é visto como um negativo, né? O indígena, hoje, ele é formado, né? Tem mestrado, tem uma universidade, né? Ele já é o seu próprio protagonista, né? Da sua própria história, né? E um erro, né? Porque o pré é antes, né? O conceito é saber ou conhecer, né? E muitas vezes, quando fala de indígena, é muito pejorativo, né? Nunca fala a verdadeira história, né? Sempre é contado pelos não indígenas, né?
Então, acho que esse é o momento dos indígenas realmente acordarem, né? Mostrar que nós estamos na resistência, né? Porque quando o Cabral chegou aqui, nós éramos mais de 6 milhões de indígenas, né? Hoje nós estamos reduzidos acho que nem 2% da população indígena, né? Hoje nós estamos apenas 89 mil indígenas, né? Ainda falando 200 línguas faladas, né? São 305 etnias, uma delas é o meu povo, né? Que é o povo ticuna, que é a maior população indígena do Brasil, segundo está os guaranis, né? Então, a nossa luta não é de hoje, né? Quando você é indígena, você nasce índio, né? Você vivencia, né? Toda a minha infância foi na aldeia, né? Eu vim para a cidade aos meus 12 anos de idade e eu pensava que nem existia outros povos, né? Eu pensava que só existia o meu povo, né? Eu só entendia a minha língua, né? Não falava a língua do branco, né? Então, quando eu vim para a cidade, que meus pais decidiram nos levar para estudar na cidade, foi um choque cultural muito grande, porque eu já com uma idade de 12 anos, entrar para ainda ser alfabetizada foi muito chocante para mim, né? E eu chorava bastante, porque para mim tudo tinha dificuldade. Na aldeia era muito lindo, porque a gente vivia uma cultura diferente, a gente era tudo de lá tudo é de todos, né? Diferente da cidade, né? Que aqui você não pode isso, não pode aquilo, né? Então foi um choque cultural que eu tive. Então, as minhas realizações, né? E agradecimento às minhas referências, né? São os meus parentes, né? Por estar aqui hoje ainda preservando, né? A nossa língua, os nossos costumes, foi porque alguém lutou por nós, né? E muitos dos não indígenas, né, que hoje são os descendentes, né, eles não têm mais essa oportunidade, né? Então, eu, como indígena, né, a gente está aí nessa luta de mostrar que nós indígenas existimos, né? Que estamos aqui na resistência para mostrar que nós temos a nossa voz, né? Então, essa visibilidade de mostrar a arte através da moda é muito importante, né? Porque a gente não está sendo mais excluído, né? O que falta para nós, os povos indígenas, era oportunidade, né? Porque tem muitos parentes, né, que estão na moda, que são designers, né, que são indígenas, né, que são da aldeia, né? Então essas pessoas têm que ser reconhecidas, né? Que trabalham hoje com a moda, né? Então é muito importante a gente estar nesse meio, né, dessa inclusão, né? Porque a gente sempre é deixado de lado, né? E é sempre sendo quando fala de moda, tem centenas de marcas de modas indígenas no mundo, no Brasil, né? É sempre usando a marca indígena, é sempre levando o indígena para desfilar, é sempre usando o indígena, né? Nunca indígena é o próprio, né? O próprio estilista, é o próprio design, né? É sempre, segundo as pessoas, sempre tutelando o indígena, né? É isso que a gente fica, assim, triste em ver, né? Porque são muitas pessoas sempre deixando o indígena para baixo, né? Como se a gente não pudesse falar por nós, né? Então, quando acontece esse tipo de movimento, essas ações, né? Que eu sempre falo que o índio não é índio, o índio não é brasileiro, né? Todos nós, né? Eu me retiro porque eu não tenho DNA nem do negro, né, nem do branco, né, meus avós são nativas indígenas, ticuna, né, e eu sempre digo que todo brasileiro tem esse DNA, né, do branco, do negro, por isso que a gente não tem que ter esse julgamento, né, porque a gente tem o mesmo sangue, a gente respira o mesmo ar, né, o que nos faz diferente um do outro é a nossa cultura, é a nossa tradição, é a nossa religião, né, eu sempre digo que o respeito, ele começa pela gente, né? Quando a gente respeita a história do outro, quando a gente respeita a origem do outro, né? E nunca ultrapassando, né, as pessoas, né? Nunca dizendo de fato que você não é, né? Então, eu acho que a nossa existência, a nossa luta começa daí, né? Mostrar a nossa verdadeira história, não aquelas contadas sempre nos livros ou nas informações erradas, né? Sempre diminuindo o índio, sempre falando o índio era isso, né? O indígena, ele existe, né? O indígena, ele está incluído, né? Nós temos CPF, nós temos a nossa identidade, temos nosso RANI, né? Então, eu fico muito agradecida, né, de poder fazer parte dessa reunião, de poder falar como indígena, como mulher indígena, dar essa voz, né? Porque esse mercado, ele precisa. Nós, os indígenas, precisamos dessa oportunidade, dessa visibilidade, né? Porque o que falta é realmente oportunidade. Então, me sinto
muito honrada em poder estar aqui hoje com vocês, né, nessa luta e nessa resistência, né? Cada história tem um valor muito importante, né? Então, gratidão por ser uma das escolhidas de estar aqui com vocês nessa tarde. Muito íntima. Uau! Nossa, depois desse panorama que a gente passou aqui, com essas pessoas tão incríveis, dá para entender a importância realmente dessa mesa e o quanto ela vai ser rica para quem está assistindo e principalmente para a gente que está participando também. Então, mais uma vez, obrigado. Falaria isso só no final, mas já agradeço de imediato a vocês por estarem aqui, né, por compartilharem com a gente essas histórias, as histórias de vocês, né, a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer, e eu acho que eu já vou começar, inclusive, indo direto ao ponto, né, assim, no assunto principal, né, porque acho que a partir desse assunto a gente pode desmembrar e conversar sobre todas as outras questões que permeiam aqui a nossa conversa. Então, eu queria entender o ponto de vista de cada um de vocês, então é uma pergunta para todos, né? Como vocês enxergam a moda autoral brasileira hoje? Em especial a moda autoral brasileira mesmo, que eu acredito muito que existe um movimento acontecendo já há algum tempo, né, de afirmação, né, de marcas, estilistas que querem fazer a diferença, que querem imprimir, se expressar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a visão que vocês têm da moda autoral brasileira hoje. Olha, eu vou falar na expectativa nativa como indígena, né? Até me fizeram essa pergunta, né? Fala, qual que o estilista você espelha? Eu acho que o meu povo ticuna, ele é muito artístico, né? A gente tem os nossos vestimentos naturais, desde sempre. Quando eu me vi como gente, a gente já tinha a nossa moda, né? Já tinha a nossa identidade, né? Então, para mim, não foi nada surpresa, porque eu nasci no meio da arte, né? Porque quando a gente nasce, a gente é pintado de genipapo, que já é uma tinta, né, sagrada para nós, né? O ticuna tem essa identidade, né? Quando um bebê nasce, a gente já nasce pintado. Então, a moda, as roupas, sempre foi pintado pelos meus pais, né? Nós usamos um tecido que chamamos de tururi, né? Que é um tecido que nós antigamente usávamos como nosso absorvente indígena, né? Usamos como cobertor, né? Como toalha, como vestimento natural. Então, a moda, para mim, como ticuna, ela sempre teve conosco, né, na minha identidade. Então, os meus estilistas foram os meus pais, eles que criaram as minhas primeiras peças, né, com eles que a arte que me levou para o mundo, né, porque eu não sabia como era esse mundo da moda, né? Para mim, a minha moda era a minha cultura, eram minhas pinturas, e é isso que eu levo para a cidade, né? Essa identidade que eu encontrei na cidade, né? Essa cidade que nos oferece tanta coisa, mesmo muitas oportunidades, né? Que a gente tem ofertado, tem recebido, né? Então, para mim, como indígena, isso é muito valioso, né? Porque é uma coisa muito muito nossa identidade, né? Falar da moda é falar de mim, né? Da minha essência, das minhas criações. Então, não sumiu de algo estranho para mim, né? Então, porque eu vivenciei sempre as minhas roupas, eu desenhei, sempre as minhas roupas foram pintadas por mim. Então, foi algo que não foi chocante para mim. Então, entrar no mundo da moda com as pessoas que estão há muito tempo, para mim foi praticamente natural, porque acho que nas minhas coisas sempre aconteceram naturalmente, né? Eu nunca fui atrás, sempre fui convidada, né? Porque eu tenho isso como indígena, a gente tem muita a questão da espiritualidade. O meu avô é pajé, né? As minhas tias são pajé, então a gente recebe muita energia, né? Então, por eu receber muita energia, a gente tem esse sagrado com a gente, né? Onde a gente vai, a gente é luz, né? Então, a arte, ela vem para isso, né? Ela transforma a gente, né? Ela é uma língua universal. Então, eu não posso até não falar a língua português direito, mas se eu tiver com uma pintura minha, vai chamar a atenção, né? Então, as pessoas chamam de moda, mas para nós é a nossa identidade, é quem a gente é, né? Então, é muito importante falar sobre isso, né? Sobre a identidade cultural, né?
porque até na nossa alimentação, né, as pessoas falam, não é alimentação brasileira, é uma alimentação indígena. Então, muitos dos nossos ensinamentos, ela nunca foi escrita, né, ela sempre foi passada na oralidade, né. As pessoas falam que indígenas são analfabetos, mas é o contrário, nós somos um povo ágrafo, por não ter conhecimento do papel e da caneta, a nossa história nunca foi escrita, e sim passado na oralidade. A mesma coisa com as pinturas minhas. Então, para mim, foi super natural, né? Então, hoje, se alguém me perguntar qual é a sua visão sobre quem você se inspira, fala, é o meu povo que me inspira, né? O meu povo, por eles que eu estou aqui, né? Porque o que eu faço é como a Molina falou, né? A gente não trabalha sozinha, a gente trabalha em conjunto, né? Na aldeia sempre foi assim, uma coisa que a gente que está na cidade, a gente vê o contrário, as pessoas não trabalham junto. Na aldeia, por exemplo, a minha mãe, ela mora na aldeia hoje, né? Ela levou a gente para a cidade, mas depois voltou para a aldeia, porque ela nunca se adaptou. Então, o conhecimento, tudo que ela passa para mim, né? A minha cultura, a minha tradição, a minha arte, minhas pinturas nas telas, nas peças tururi, ela é uma das minhas estilistas, né? Porque ela que me conduz nessa espiritualidade, né? Então, dividir isso com vocês, para mim, é uma alegria, né? Para mim, tudo acontece naturalmente. E essa visibilidade que o indígena sempre precisou, e essa oportunidade. E vocês... Bacana. Acho que ela travou. Isaac, quer falar um pouquinho também sobre a moda autoral brasileira hoje? E também, aproveitando o gancho, como você se vê representado na moda brasileira hoje? É como a Viena falou, né? Tipo, a moda brasileira sempre existiu, sempre teve esse lugar, mas nunca teve esse lugar de destaque. Sempre foi de exploração, de vergonha e de se esconder. O que existe é uma grande exploração na cultura brasileira. Quando eu falo cultura brasileira, é a cultura dos primeiros povos e da cultura brasileira. Então, o mercado... Tirando esses preconceitos, como a Vena falou, a minha inspiração é meu povo. Quando eu me descubro afro, tipo, o mundo vem. Quando eu descubro esse Brasil, que me contaram, que nem eu vim da academia, né? Imagina, você entra na universidade e não é contada nada de moda, somente de Brasil. Não é contada nada. Então, isso é uma vergonha para as universidades do Brasil não se abrasileirarem, não falarem. E cansa também, tipo, todo o mercado de moda não mostrar essa brasilidade tão forte que tem e que ela existe nos pequenos estilistas, nos pequenos designs. Os designs que eu falo são os artesãos que a gente vê e que esse mercado explora tanto. Cabe educar esse olhar e valorizar quem veio antes. Então, a gente tem muito o que aprender. Eu aprendo muito. Então, não estou muito aqui para ensinar, estou aqui muito para aprender, porque nossa história, ela foi contada de uma maneira com muitas interrogações, com muita... o não dizer a verdade. Então, quando você me pergunta... o design brasileiro ele já existe. Só precisa ser mostrado da melhor maneira possível, não nessa maneira de exploração. Legal. Dai, você quer falar alguma coisa também nesse sentido? Você se vê representada na moda brasileira? Então, eu sempre falo muito sobre isso, né? Eu decidi fazer moda porque eu me apaixonei pela roupa muito antes de chegar no curso de moda, né? A minha avó, ela costurou no sertão de Pernambuco e foi dessa forma que ela sustentou a família, né? Então, minha família vem também de uma tradição de avó e bisavó costureira, que eram mantenedoras, né, de suas famílias. Então, a minha relação com a moda, ela começou dentro de casa, e quando a minha avó falava, assim, das roupas, quando a forma como a minha avó falava, né, da questão da vestimenta, era uma forma muito histórica. Ela falava de simbologias, de raízes, né, brasileiras, originalmente nordestina.
Então, a relação com a moda, ela começou com a relação pela história, né? Dessa narrativa que a gente entende como moda, mas para mim sempre foi uma memória muito afetiva, sempre foi uma relação de muito afeto, né? Com a história da minha família e das mulheres da minha família. Então, hoje eu não me sinto representada pela moda brasileira, respondendo a sua pergunta, porque eu acho que, apesar de sermos um território indígena, originalmente indígena, o Brasil inteiro é uma terra indígena, mas a gente ainda não vê o protagonismo dos povos originários nesse Brasil. Então, eu fico muito honrada de ouvir a Viena e de saber que ela superou todas essas questões, né? E teve acesso, por exemplo, a uma série de coisas. Hoje ela tem uma marca que tem linguagem totalmente diferente da minha, mas são corpos originários, né, ocupando esse espaço. E tem outras mulheres também, tem as mulheres xinguanas que começam a desenhar as suas roupas, tem as mulheres também do Nordeste, tem vários povos que estão começando a contar suas narrativas de forma, através da moda, de uma moda que inspira, uma moda real, que veste os nossos corpos. Então, eu quero ver muitas mulheres indígenas brilhando, né, nessa moda autoral, brilhando nesse protagonismo. Eu sou uma super ativista nesse sentido, porque eu cresci sem nenhum tipo de referencial de beleza, e isso é muito comum. Eu ouço milhares de mulheres indígenas e todas nós temos o mesmo sentimento, de que a gente nunca se sentiu representada nas capas, nas campanhas. A gente nunca tinha uma boneca que tinha semelhança com a gente, né? Então, a gente cresce muito distante desse referencial do que é a nossa origem. E a gente cresce com um olhar muito eurocêntrico sobre a Europa, sobre o que vem de fora e essas influências externas. Então, eu desejo que pessoas, né, pretos e indígenas possam adentrar nesse mercado e brilhar, e protagonizar esse espaço que é nosso, né, por direito. Ah, bacana. Bielo, a moda sempre foi gordofóbica, a gente sabe disso, né? Você se coloca como bigênere, prete e gordi. Há uma clara interseção entre todos esses lugares, que é marcada, entre outras coisas, pelo preconceito e pela cultura do apagamento. Como isso impactou a sua trajetória e você acha que isso está mudando, que estão acontecendo mudanças? Então, né, para mim, isso impacta muito, né, claramente, na minha história, porque eu nunca pude me expressar da forma como eu queria me expressar 100%. Seja quando eu era mais nova, que eu tive uma socialização como sendo um homem, né, como sendo um menino, então querendo usar as roupas que meus amigos usavam e não podendo usar, até hoje em dia, né. Eu vou até juntar essa pergunta com os questionamentos anteriores da questão de moda autoral, porque é muito importante para mim, enquanto uma pessoa gorda, nesse recorte, o que salva a pessoa gorda para que ela possa efetivamente se expressar através da forma como ela se veste é a moda autoral. Porque não é o fast fashion, não é nenhum lugar que vai abarcar, que vai ter uma roupa para uma pessoa gorda maior como eu. Hoje, esse top que eu tô usando, esse sutiã que eu tô usando, até os acessórios que eu tô usando, são todos de marcas autorais. Que se elas não existissem, eu não conseguiria estar aqui hoje. Então, ver essa forma, né, ver que o mundo, ele repele esse corpo gordo de uma maneira tão intrínseca, para mim mexeu muito comigo. Então eu sempre, como faz parte do meu discurso, trazer um discurso onde eu vou libertar esses corpos gordos, onde a gente, toda vez que a gente entrar numa loja, toda vez que a gente vê um desfile e a gente não se sentir representada, a gente vai ver que o erro não é nosso por ter um corpo gordo, mas sim das marcas e da indústria e do mercado por não estar colocando pessoas que nos representam, por não estar chegando aonde deveria chegar, onde abarca toda a sociedade, porque ali é uma representação da sociedade através da forma como as pessoas vão se vestir, como as pessoas vão estar, como elas vão se apresentar. Então, para mim, hoje, isso impactou muito na minha trajetória, e hoje eu consigo, a maior parte das roupas, tanto que eu consumo, da forma como eu consumo moda, tem muito
Não é autoral porque eu não trabalho diretamente com moda, mas acaba sendo autoral porque são coisas que eu penso, e eu tenho uma stylist, inclusive Jéssica Ginha, ela tá assistindo, um beijo, que faz a maioria dos meus looks, maravilhosa. E aí eu sempre, tipo, tenho uma ideia, consigo olhar, e uma coisa que a gente acha até engraçado, né? Engraçado não, né? Mas é o que acaba acontecendo. A maior parte das referências que a gente vai pegar é bizarro, porque eu acabo me vendo como sendo a referência para outras pessoas gordas no futuro. Porque quando eu penso em alguma coisa que eu quero usar, dificilmente é alguma coisa que eu vou pegar ali elementos para juntar e montar um look, que eu vou conseguir pegar todos os elementos pegando de referências gordas. Sempre vão ser referências que eu vou ter olhado numa semana de moda, alguma coisa que vai estar num corpo magro. Eu vou olhar e vou falar, por que só essa magra vai usar? Não, bota na gordona também. Vai ter para todo mundo, sim, belíssima. E eu acho, sim, que tá começando a mudar. Tá indo engatinhando, né? Tá engatinhando ainda o mercado, mas eu acho, sim, que tá mudando. A gente tem marcas como a do Isaac, maravilhoso, que eu amo, que tá aqui, que eu amo, que já desde muito tempo, desde a época de Casa de Criadores, trazia sempre ali a moda all sizes, sabe? Então, marcas como a do Diego Gama, que eu desfilei na Casa de Criadores, entre muitas outras, e também o reconhecimento de marcas de nicho. E por que não ter uma marca de nicho sendo vista como sendo uma marca que é uma marca de alta qualidade, uma marca que pensa? Porque eu acho que muito do que o mercado faz ao pensar no corpo gordo é pensar de uma forma muito utilitarista. A gente já teve aí grandes exemplos aqui no Brasil, né, de conversas de lives que aconteceram aí recentemente, de grande estilista falando, eu acho que tem um mercado aí para o público gordo, qualquer dia eu abro uma outra marca, que ninguém vai nem saber que eu sou dono, vou fazer com qualquer qualidade o produto, e as pessoas vão comprar, porque eu sei que tem um mercado, sei que essas pessoas querem comprar, mas eu não quero que elas associem ao meu nome. Para a gente ver o quão preconceituoso, quão profundo é isso com o corpo gordo. Então eu sinto que tá mudando, mas ainda falta muito pra gente realmente ver esse mercado virar. E ao mesmo tempo que quando eu falo disso, eu volto de novo pra interseccionalidade de ser um corpo preto, eu olho e tipo falo, são dois caminhos que tem que andar juntos. Porque daí parece que quando eu vou querer alguma coisa que eu possa, que teve um pensamento a mais, onde eu vou passar uma mensagem cultural para além de me vestir, porque tudo que eu tô falando aqui antes é de se vestir. É literalmente de ter ali um pano para poder sair na rua. Agora, se eu ainda parece que é uma audácia ainda maior, eu querer me vestir com cultura, eu querer me vestir com a qualidade e a forma com que o meu pensamento caminha. Eu sei que hoje eu tenho esse privilégio de ter alguém que pensa ali junto comigo, que faz a roupa sob medida para mim, mas é isso que vai dar força de eu ter uma foto, de eu ter alguma coisa em outro lugar, para que outras pessoas gordas possam também fazer essa movimentação e falar, gente, cadê? Por que não tem pra gente? Sabe? Se não tem pra uma, não tem pra ninguém. E é muito isso, sabe? Então tudo tá muito interligado. E a moda autoral, mais uma vez, volto e repito, é o que salva a pessoa gorda hoje. Se não fosse moda autoral, a gente ainda ia estar penando na mão de grandes fast fashion, comprando ali aquela roupa caríssima, tendo pouquíssimas peças, porque calha nisso também, né? A gente acaba tendo poucas peças. Eu lembro que quando eu era pequena, que aí eu falava com meus amigos, eles falavam, essa blusa, essa camiseta aqui é de marca X, Y. A gente foi e pagou tanto. Eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, mas eu paguei tanto, e primeira coisa, eu já sei que não vai ter na loja que eu for, nessa loja de marca do meu tamanho, mas eu paguei a mesma coisa que eles para ter uma roupa que não é de marca. Por quê? Por que vai ter tudo isso? Por que precisa se aumentar, ter essa discrepância de preço tão grande, que também é mais uma coisa que cerceia o acesso de pessoas que são gordas e gordas maiores a se vestir, a ter um guarda-roupa, né? A ter uma coisa de qualidade, né? Então, eu sou a favor também de moda sustentável, tá? Mas eu acho, sim, que ainda falta muito para as pessoas chegarem, né? A ter todo esse acesso. Claro. Bom, vamos falar de sustentabilidade também, tá? Mas pegando o gancho, já que você citou o Isaac, né? Bom, Isaac, você tem uma história que é incrível, eu sou um grande admirador seu, enfim, você sabe disso. E você é hoje uma referência muito importante nesse cenário da moda preta, né, feita no Brasil. Você é uma das principais vozes, né, e que atingiu uma visibilidade nunca vista antes, né? Assim, realmente eu nunca vi isso antes.
eu queria entender se isso para você é um peso, né? E quais caminhos que você ainda acha que você precisa e tem que percorrer, tanto como ativista, quanto como marca. André, foi tudo muito natural, que nem como eu não vi que o mercado de trabalho não ia me absorver, eu não estava vendo essa representatividade, e eu acredito no meu país, foi muito natural eu fazer a minha marca, eu colocar os modelos da sua maioria negros, falar da nossa cultura é algo muito natural, não é algo tipo muito pensado, calculado. E isso reverberou. Então, de saber que eu não estou sozinho. Existem vários estilistas, existem várias marcas, mas eu tive a oportunidade de poder mostrar meu trabalho numa das semanas de modas autorais mais incríveis do país. Eu pude ter acesso que todo o meu trabalho chegasse nas pessoas. Então, tive essa visibilidade, eu tenho essa visibilidade, mas eu fico muito feliz de saber que tem muita gente vindo junto. Então, eu não estou sozinho, tem muita gente vindo junto comigo, porque são bases, né? E nessa base, ela no meu ver, ela é toda na horizontal. Então, eu sou igual a todo mundo. Essa história, porque contar existe uma maneira de história, é através do desfile de moda, através dessas roupas. Então, eu fico feliz com o reconhecimento. O reconhecimento, ele é respeito, e isso a gente conquista, né? Então, eu fico feliz com isso. Ah, bacana. Agora eu tenho uma pergunta que é para todos também, para todos, mas eu acho que podia, de repente, começar com a Dai e depois ir para a Vena, porque a Dai falou um pouco sobre essa moda eurocêntrica que a gente vive no Brasil e que, como consequência, a gente vive, na verdade, a gente sempre teve uma cultura de embranquecimento, né? Como isso te afeta, como isso te afetou, e o que você acha importante fazer para mudar isso nesse cenário, né? Essa cultura do embranquecimento? Bom, eu penso que a primeira coisa é a gente trazer, né, esses autores em protagonismo, na verdade, que estão construindo, né, essa relação de protagonismo com a moda autoral. É um caminhar muito recente, né, André? É algo que a gente precisa discutir e incluir em todos os espaços, né? É muito importante isso. Mas eu percebo que a gente falar dessa moda autoral, né, menos eurocêntrica, ela vai se tornar uma necessidade cada vez maior. Porque, primeiro, existe um resgate muito forte da cultura. Essa é uma necessidade que todo ser humano tem, né? O Ailton Krenak, ele fala sobre isso, que sem a gente manter, né, os elos fortes com a nossa cultura, a gente não se mantém saudável nesse mundo louco. Então, essa é uma necessidade que eu percebo que lá no futuro, né, no futuro, espero eu, muito próximo, que a gente possa discutir mais sobre isso, que a gente possa inserir mais, né, dessa cultura autoral nesse lugar. Eu acho que sem a inserção desses corpos, essa moda nunca vai deixar de ser embranquecida. Então, a necessidade da gente, né, resgatar esse lugar e trazer para perto esses autores, ela é enorme, porque esses são os autores do futuro, né? A ancestralidade é o futuro, porque o futuro é ancestral. E sem essa linguagem, sem essa relação com a moda autoral, a gente não consegue construir essa ponte. Vai deixar de existir uma moda embranquecida quando esses autores começarem a brilhar e serem reconhecidos como grandes criadores. Eu vi uma matéria sua onde você indicava uma série de marcas indígenas, sim, que, obviamente, a maior parte das pessoas que viu essa matéria, que leu, não devia nem ter ideia
conhecimento de que existem essas marcas de roupa, marcas de acessório, e com trabalhos muito diferentes, né? E o muito interessante no seu trabalho é que seu trabalho, ao contrário do que as pessoas podem achar, ele é minimalista, né? Ele vai para um lado que é um lado estético no qual você acredita, né? Como marca. Então, é isso que eu acho muito interessante. Então, acho que depois é legal a gente até citar no final aqui dessa nossa conversa algumas marcas, né, minha última pergunta acho que vai ser essa, inclusive para vocês indicarem marcas que vocês acham que as pessoas têm que seguir e que são marcas que são interessantes. Mas aí isso a gente deixa para o final, mas enfim. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão, né, dessa enormidade de marcas que existem e que as pessoas não têm conhecimento. Sim. Bom, eu sempre uso o meu espaço, a minha voz, qualquer brechinha que me dão para falar sobre isso, para trazer outros autores, né? Então, quando eu falo de entrevistas, quando eu tenho a oportunidade de ser convidada para qualquer espaço, eu cito esses autores, né? Inclusive, nessa matéria que você está se referindo, eu falei, por exemplo, da marca da Viena, né? Para as pessoas seguirem ela, conhecerem a marca dela, assim como outros parentes, né? Tem a Patrícia Kamayurá, que é uma mulher também muito talentosa, está fazendo uma moda super interessante com os vestidos, né, e as pinturas tradicionais do povo dela. Tem vários autores, né? Tem pessoas, por exemplo, do extremo sul da Bahia, a Nayane também, que faz um trabalho incrível com acessórios. Eu coloquei esses links em um post que eu fiz e também em entrevistas que eu dei. E eu sempre faço questão de dizer o seguinte, que essa riqueza, ela existe, ela é real, né? Só que muitas das vezes a gente não quer conhecer, a gente não quer buscar essa pluralidade, né? O brasileiro, ele tem esse estigma de desprezar aquilo que é dele, de essência, né? Eu acho que isso hoje está mudando e a gente vai mudar muito mais nos próximos tempos, mas eu sempre tento falar que, peraí, vocês não conhecem nada sobre moda autoral e vamos conhecer, né? Vamos conhecer autores indígenas, vamos conhecer autores negros, vamos falar dessa diversidade, vamos inserir essas pessoas, porque às vezes o pequeno empreendedor, ele está criando soluções e inovando no seu espaço de trabalho mais do que um grande empresário. Então, essas pessoas fazem muito com o pouco que elas têm. E isso é muito lindo. Essa história precisa ser contada, né? E resgatar isso é uma coisa importante para a gente. Bacana. Vena, você quer falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa cultura do embranquecimento e também, eu já queria pegar o gancho para a gente falar um pouquinho também sobre sustentabilidade, né? Qual a visão de vocês sobre sustentabilidade na moda e se está e de que maneira ela está inserida no trabalho de vocês. Obviamente, é uma coisa, no caso de vocês, orgânica, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre sustentabilidade. Vena, pode começar por você. Vena, você está sem... você tem que tirar o... Você tem que... Você está sem o microfone, seu microfone está travado. Você tem que destravar o microfone. Você tem que clicar aqui embaixo para colocar o som. Isso, agora... Agora? Sim. Oi. É porque a minha internet, eu estou no Amazonas, então é que ela fica caindo toda hora. E aí eu fico saindo, entrando, saindo, entrando. Muita emoção saber que você está na Amazônia nesse momento. Íntima. Então, para mim, quando eu fui entrar mesmo no mundo da moda, para mim foi uau, né? Eu estou num mundo que eu pensei nunca chegar, né? Encontrar pessoas, ter essa diversidade, né? E assim, tudo um chamado, né? Chamado de a gente mostrar a nossa realidade, né? Mostrar que nós, né? Independente de ser indígena, de ser negro, de ser branco, Voltei? Voltou. Está tudo acontecendo, só um momento. E, então, essa visibilidade, né, até olhando a moda assim fora, eu sempre tive esse intuito de dar visibilidade
visibilidade, não para... Porque a cultura indígena a gente já não é alto, né? A gente é baixo, a gente não tem um corpo definido, a gente já sempre é meio gordinha, meio fortinha, né? Então, quando eu faço as criações das minhas peças, quando eu começo a desenhar, eu não vejo uma pessoa magra, né? Eu vejo o corpo da minha mãe, né? Que é uma senhora, eu vejo o corpo dos meus irmãos, né? Então, foi com esse intuito, né, de tirar esse olhar, né, do mundo do fashion, né, que as pessoas muito altas, muito magra, né, que tem que ter, a pessoa tem que estar, assim, sempre com um biotipo de corpo que não existe, né, são aquelas pessoas, aquela forma delas, né, as pessoas ali passaram muita fome, entendeu? E para os nossos costumes como indígena, a gente respeita muito o nosso corpo, né? Então, quando eu faço isso, realmente eu tiro esse olhar, né, do fashion, né, e mostro a nossa realidade natural, né? Então, até quando teve o desfile, né, o ano passado, que a minha marca foi selecionada para o desfile do Brasil Eco Fashion Week, e eu levei isso, né? E eu levei as minhas roupas, né? Eu não sabia como é que era, né? Foi a minha primeira vez no mundo de desfile mesmo, né? Porque os meus filhos acontecia desde de 2006, né? Que tá lá no desfile, mas era sempre muito íntimo, né? Sempre muito com os parentes nos eventos indígenas, né? Levando os parentes com a minha coleção, com meus grafismos, mas nunca participei mesmo de um desfile, né? Tão grande, tão empoderado, né? Então, para mim, foi um choque, né? E eu falei assim, vou criar as minhas peças, mas de um olhar meu, né? Um olhar que eu crio, não pensando numa pessoa de 1,80 m, né? Mas pensando num corpo como é o corpo brasileiro, né? Como é o biotipo do nosso corpo, né? Então, a minha coleção levou isso, mas quando eu cheguei ali, eu só vi gente magra, né? Então, algumas das minhas peças que eu levei para selecionar, né, não foram usadas, né? Porque obtive só pessoas com um corpo bem definido, né, tudo magrinho. Então, como eu tinha levado mais de 20 peças, né, que foram as minhas criações, e eu selecionei 12 peças, né, e eu pensei em encontrar, mas não tinha. E também achei muito, assim, uma das experiências que eu tive, que eu falei que eu queria um indígena, né, queria levar um indígena para o meu desfile, né, e nenhuma da agência tinha indígena, porque eu gosto de dar oportunidade para o indígena, de fato, né? Porque, assim, as pessoas que estão na cidade, ela tem toda a oportunidade, né? Oportunidade de mídia, oportunidade de visibilidade, mas o indígena de real, de fato, que está lá na aldeia, que realmente precisa do reconhecimento, é essas pessoas que eu dou a voz, né? Tem muitas marcas de indígena, mas eles não têm oportunidade, como eu tenho, né? Como vocês têm, né? Então, essa visibilidade nossa, entendeu? Essa nós estamos levando para eles, né? E eu fico, assim, muito honrada de ser uma referência para eles, né? Para os meus parentes, para os meus amigos, né? Porque a gente vive isso, né? É muito lindo esse trabalho, né? De mostrar que não é só... Quando perguntam para mim, Vena, mas eu posso desfilar? Eu sou tão baixinha, sou tão gordinha. Eu falei, pode, seu corpo é perfeito, né? Porque a gente tem que sempre respeitar. É um olhar que, como a nossa querida acabou de falar aí, ela não tem um vestimento para ela, né? Na minha coleção, no meu desfile que eu fiz agora, juntamente com esse ano, no começo desse ano, antes da pandemia, em São Paulo, que aconteceu um desfile, até me surgiu o nome agora, que eu não sou muito bem com nomes. E eu lembro, eu falei, será? Osasco, de Osasco. E eu tive ali foi muito, muito, sabe, foi uma sintonia muito grande, porque ali você tirou todo o preconceito, toda aquela mermice de desfile. Foi algo, assim, histórico, mesmo porque ali não era somente o gordinho, não era somente o negro, mas também as pessoas que são cadeirantes de roda, entendeu? Então, isso me transmitiu uma alegria muito forte, de falar, nossa, uau, e eu consegui levar os parentes, consegui levar os meus amigos que são indígenas, que estão aí atuando na arte,
que estão estudando, né, para ser design de moda, né, o estilista mesmo. Então, eu achei muito interessante de poder dar oportunidade para eles, mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa diversidade. Então, esse olhar que eu quero para o meu país, né, é mostrar que nós, unidos, somos mais fortes, né, independente da cor, da raça, da crença, da sua religião. O importante é a gente mostrar que nós somos incluído e não excluído da sociedade, né? A nossa resistência, a nossa visibilidade é para mostrar isso, né? Que não deixamos de ser indígenas só porque usamos roupa do branco, né? Ou porque nós somos gordinha, vamos ser fora. Não, ao contrário, temos que ser incluídos nesse meio artístico da moda, né? Ah, legal. Bom, gente, a gente está transmitindo também ao vivo ali no Instagram. No Instagram, então, tem 1 hora a live, então ela vai cair agora. Então, eu vou convidar as pessoas que estão no Instagram para que voltem, vão tomar um cafezinho rápido e voltem em 10 segundos, porque a gente vai voltar de novo no Instagram. Aqui no YouTube a gente continua, tá, gente? Continuamos ao vivo, só estou avisando as pessoas do Instagram, então, para saírem e voltarem de novo. Bom, e no Facebook também, que a gente também está ao vivo no Facebook, tá? Bom, vamos só falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, porque eu acho que a sustentabilidade, ela não é só um discurso. Durante muito tempo, ela me soou um discurso meio desconexo da realidade da moda, né? Porque as marcas não sabiam exatamente como lidar com a sustentabilidade, o que era a sustentabilidade. Muitas marcas diziam que eram sustentáveis sem, de fato, serem, né? Porque é muito fácil você botar um textinho muito bonitinho lá no seu site, falando que você é sustentável e tudo mais, mas na prática, né? A prática é totalmente outra, a gente sabe disso. Mas hoje, primeiro que existem marcas muito sérias fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, e segundo que é urgente a gente falar sobre isso por conta de tudo que está acontecendo no planeta, mas em especial no Brasil. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a visão de vocês. Isaac, pode ser você primeiro, depois, né, a Dai, enfim, Bielo pode falar também um pouquinho a visão que vocês têm sobre sustentabilidade e a importância que é discutir isso nesse momento. Falar de sustentabilidade para quem é de cultura afro-indígena já é algo muito natural também, porque a sustentabilidade já vem nesse respeito desde sempre. Então, é algo que é uma filosofia de vida. A gente está nesse mundo, imagine que o planeta existe, a gente tem que cuidar desse planeta. O setor de moda é um dos setores que mais polui o nosso mundo, né? Então, quando eu pensei em ter a marca, a gente tem que pensar que as marcas têm que ter o menor impacto a esse meio ambiente. Então, daí, eu fui resgatar lá atrás e trazer esses ensinamentos, né, dessa questão de sustentabilidade. Não existe um mundo sem falar de sustentabilidade. E todo mundo, quando for falar de sustentabilidade, tem que ver os ancestrais, os primeiros povos de Brasil, pessoas afros, que já está no DNA. Então, a gente já é criado para falar que a gente fala que é uma questão de desperdício. Não existe desperdício, existe reutilização, e nisso a gente já se torna sustentável. E a moda precisa ser sustentável porque ela é o setor que mais polui, e do jeito que está indo, não dá mais. As pessoas hoje já estão super conscientes que elas querem adquirir produtos que já tem um menor impacto ao meio ambiente. Então, essa é uma visão que eu tenho. Dai, você quer falar um pouquinho sobre isso? Vou falar brevemente, só reforçando mesmo o que o Isaac disse, né? Porque eu acho que é uma coisa muito natural para os nossos povos, essa relação com a sustentabilidade, porque a gente já nasce num movimento muito consciente, né? Tipo assim, não existe desperdício, não existe você simplesmente ignorar o que você tem para comprar algo novo. Na nossa cultura, isso não é comum, né? São povos que vêm de uma relação consciente muito forte. Então, o desperdício é zero e a gente está sempre reutilizando, renovando, refazendo, pintando, tingindo, colorindo, fazendo milhares de coisas. Então, essa relação com a criatividade, eu acho que ela é uma grande ferramenta, uma grande aliada para a moda, né?
E é isso, assim, eu acho que a criatividade hoje, ela proporciona muitos efeitos, né, de sustentabilidade também, como o caso da reutilização, o upcycling, outras técnicas que fazem do reuso, né, uma roupa nova. Sem contar da questão que a gente precisa ter com o planeta, né, com as florestas, porque sem isso não vai existir nada, não vai existir moda, não vai existir futuro, não vai existir absolutamente nada para além, né, desse mundo que a gente tem percebido que o capitalismo detona com tudo, né? Eu acho que isso está muito claro cada vez que passa, e a gente percebe como a relação do consumo ela se tornou uma coisa doentia, né, ao invés de uma coisa por uma necessidade. Vou comprar esse item porque tenho essa necessidade. Hoje em dia as pessoas consomem de forma muito acelerada, e esse consumir de forma acelerada ele proporciona a degradação do meio ambiente, né? Acaba com todos os recursos por vaidade, por ego. Então, eu acho que a gente tem feito esse caminho também de resgatar tudo aquilo que é mais manual, mais orgânico, e que tem uma relação de consciência em sintonia com o mundo, né? Com o planeta. Ah, bacana. Pegando o gancho Exato. de coisas que a gente já falou aqui, como a questão dos corpos e corpas, e como a moda se relaciona, né, com esses corpos, eu não diria nem que eles são diferentes, porque eles não são diferentes. A moda é que escolheu um modelo, que é um modelo que a gente acha que eu acho, pelo menos, que é errado, o modelo que a moda normalmente escolheu. Mas, de qualquer forma, eu percebo, até do lugar onde eu estou, ali na Casa de Criadores, né, que isso sempre fez parte da nossa história, eu percebo uma mudança nesse padrão. Bielo, você acha que está existindo uma mudança nesse padrão de beleza? Não para a moda mesmo, né? Porque a moda ela sempre foi muito assertiva na parte ruim, né, dessa palavra, no que ela queria representar, né? E obviamente vários corpos e corpas ficaram fora dessa representação. Você acha que isso está mudando? Você acha que já tem, tanto na publicidade quanto nos desfiles, em tudo de uma maneira geral, você acha que está tendo uma consciência maior das pessoas para olhar e entender a beleza como muito mais diversa do que ela tem sido? Sim, 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 sim. Eu acho que agora, né, essa palavra é uma das mais importantes, né? A beleza diversa. Porque quando a gente está falando aqui desse padrão que foi pré-determinado pela moda, a gente não está falando em momento algum que são corpos feios, que são corpos que têm que ser desconsiderados. Não é corpos que não fazem parte desse padrão ascenderem em detrimento dos outros. É poder todo mundo ali subir, não é uma pirâmide onde para um tá em cima, outro vai ter que descer, não. É realmente aumentar esse topo, né? Porque é mostrar que as belezas e os corpos, eles são diferentes, que as culturas são diferentes, e todas elas merecem estar à luz, né, da população, todas elas merecem ser faladas e serem lembradas. Eu vou trazer um exemplo, né, porque acaba sendo um exemplo que vem de fora e que acabou doutrinando muito aqui dentro, que inclusive amanhã vai se repetir, né, vai ter ali a segunda edição, que para quem tá aí já ligado, já bem sabe que é o desfile da Rihanna, que ela fez com Savage Fenty, que ela trouxe ali, quebrou, assim, foi um boom quando a gente fala de grandes eventos, assim, de grandes marcos, de você pensar e ver todos os corpos e alguém fazendo e mostrando e falando, dá para fazer. Você vai ter pessoas com deficiência, você vai ter pessoas que são brancas, pessoas pretas, você vai ter todas as etnias, você vai ter todos os tamanhos de corpos, todas as variações, você vai ter pessoas gordas com deficiência, você vai ter pessoas trans, você vai ter tudo. E dá para ser feito. Eu acho que é muita questão do mostrar que dá para ser feito. Então, acho que já começa, sim, a se mudar. A gente está vendo em questão de, quando você fala também de publicidade, de tudo isso, a gente também tem que lembrar que quando foram criados esses grandes conceitos de moda, é porque a gente fala ali também de indústria, né? Se a gente vai falar de indústria, quando a gente fala que a indústria da moda tem toda essa parte criativa, mas tem a questão de indústria mesmo, que a forma como a indústria da moda pensa é a mesma coisa que a indústria para produzir esse jarro aqui de água.
É a mesma coisa, então a gente precisa produzir em quantidade. Como é que eu vou produzir em quantidade? Eu preciso determinar um público-alvo, preciso determinar que vai ser só essas pessoas aqui que vão se vestir, assim a gente consegue criar, todo mundo consegue criar pensando nesse mesmo padrão, e todo mundo consegue vender em quantidade. E hoje, quando a gente vem com todo esse discurso relacionado à moda sustentável, à moda autoral, e quando as pessoas hoje elas estão nessa grande procura da sua individualidade, é aí que as pessoas começam a olhar e ver o mercado e falar: gente, mas peraí, eu não estou sendo representada. Mas por que para eu ser representada, sendo que quando eu olho a minha família, eu olho todas as pessoas que estão em volta de mim, ninguém é igual a tudo que está sendo representado. A maioria do que eu vejo de representação são pessoas iguais a mim. Então por que a gente tem que ser considerado como diferente? Não, a gente também merece estar ali, merece ser representado. E é aí que a gente começa a ver essa transformação no cenário. Por isso que hoje, da mesma forma que lá atrás, quando a gente falava de indústria, falava de número, falava de mercado, ia se olhar e falar: não, é isso, a gente vai fazer para essas pessoas e o restante que se vire. Hoje, por mais que a gente tenha toda essa movimentação, o mercado em si já viu que é vendável. Eu não estou criticando, mas eu acho que é isso que faz com que a gente comece a ter mais espaços e comece a ter mais visibilidade. Porque o mercado já viu que é vendável mostrar esses corpos que são diferentes do que é mostrado até agora. A gente não é diferente de nada, a gente sempre existiu e sempre tivemos os nossos corpos. Mas o mercado hoje já olha e fala: opa, aqui tem dinheiro. Então vamos deixar essas coisas aparecerem. Porque eu acho que também sai um pouco desse campo de, não, é claro, eu entendo a minha militância, eu entendo que eu tô lá, que é importante que eu tire as pessoas de casa, para que a partir do momento que elas saiam de casa, elas possam reclamar, e é aí que a gente vai virar pro mercado e falar: e aí, mercado, ó, a galera já saiu de casa, porque antes a desculpa de vocês era que, não, mas nem tinha gente gorda. Eu lembro que uma vez eu até falei com uma amiga minha, a mãe dela falou assim, na verdade era a avó dela, ela falou assim: nossa, mas é que antes não existia gente gorda, né? Só tem gente gorda agora. Meu amor, vamos lá, mas isso aqui você vai entender. Sempre teve. É a questão de que antes, simplesmente, se você era uma pessoa gorda, você não podia ter acesso a nada, você não podia estar em lugar nenhum. Então, o que traz essa grande guinada, o que coloca a quem é de direito de doutrinar o que deve ser produzido e como deve ser produzido, que é a população, o que faz essa grande virada é a internet. Se a gente não tem internet para disseminar e todo mundo ali poder falar: cadê? Eu não estou sendo vista. A gente não vai comprar, a gente não vai falar isso. Olha aqui, tem outras pessoas, sabe? A gente vai aqui, vai indicar e tem aonde ir. Se não fosse isso, ia continuar se mantendo esse mesmo ciclo. Então eu acho sim que está se mudando, porque é o mercado querendo se readaptar. E é bom, porque a nossa prática, para que tudo isso começasse a mudar, vem de hackear o próprio sistema. Um sistema que já estava ali, o sistema então já está pré-definido. Vocês gostam de doutrinar o que vai ser vendido? Beleza, então agora a gente aqui desse lado vai começar a doutrinar o que a gente quer. E se não tiver, a gente não vai consumir. Então é por isso que a gente está quebrando essa roda, porque a gente não está fazendo ela rodar em reverso. Porque o mercado não sabe o que fazer. Porque quando chegar lá, não é só a questão de consumir e uma roupa que vai me vestir. Essa roupa tem que me vestir, mas essa roupa, como é que ela foi feita? Eu quero entender a sustentabilidade dela, mas eu quero entender se essa peça que eu vou comprar, como eu, quanto consumidora, além dela ter sido feita com um processo limpo, eu quero saber quanto tempo que eu vou conseguir usar, porque eu não quero comprar para usar uma vez só. Eu quero comprar um vestido caro, um vestido maravilhoso, eu quero ir para uma gala, mas eu quero usar esse vestido para ir para o restaurante também. Eu não quero ter... Acabou esse negócio de, vou usar essa roupa uma vez só. Gente, não existe, pelo amor de Deus, sabe? E olha que eu ainda trabalho com internet, tenho toda essa coisa. Eu sei que existe muito ainda essa glamorização, no meu meio rola muito isso, mas mesmo assim as pessoas já sabem que tem essa também, porque também existe a grande glamorização dos conceitos. E hoje eu acho que tudo isso está convergindo para uma onda positiva, de a gente conseguir ter mais o que é diferente do que vem sendo apresentado. E é um diferente que sempre existiu, e dessa vez a gente está conseguindo tomar a luz e não tem mais volta. Então o mercado que se cuide, que a gente está chegando. Também acho. Concordo plenamente com você, não tem mais volta, ainda bem que não tem mais volta. E você tocou num ponto muito importante, que é esse ponto da indústria, né? Porque fica parecendo, que moderno, todo mundo agora aceita o gordo, o preto. Não, é tudo uma demanda de mercado, a indústria não é boazinha, e não vai ser boazinha, mas ela está tendo que atender uma demanda que veio da rua, que veio da internet, que veio de um clamor, né? Que ela teve que se adaptar. A gente tem visto, né, capas de revistas com corpos diversos. Não é que, na verdade, muitas dessas revistas talvez nem
gostariam de estar retratando esses corpos. Exato. Mas, né? Exato. É uma coisa, quando eu falo muito com essa fala de diversidade e tudo mais, se eu vou falar, seja para uma empresa ou aqui, a gente focando aqui em publicidade e tudo mais, a gente vai falar sobre racismo, a gente vai mostrar que a sociedade nasceu e foi criada para ser preconceituosa, então é uma sociedade que é preconceituosa com seus povos originários, que é preconceituosa com as pessoas pretas, que é preconceituosa com todo mundo que tá ali diferente do que foi tido como padrão, como sendo o certo. Quando as pessoas conseguem reconhecer e entender isso, é aí que elas começam a parar e tentar bloquear a discriminação, que é a ação que parte disso. Só que vão ter pessoas que elas vão olhar e vão falar, tá, eu sou preconceituosa e eu quero fazer isso mesmo. Só que aí a gente chega com um número. A gente chega com o quê? Gente, o mercado demanda isso de você. Você vai lucrar mais. Não é o melhor caminho, não é o primeiro caminho que a gente quer que as pessoas vão. Só que a gente nunca pode esquecer que ao mesmo tempo que a gente fala da parte criativa, a gente tá falando de mercado. A gente vive no mundo capitalista. Se o dinheiro não circula por dentre essas pessoas que estão fazendo a diferença, que somos nós que estamos aqui conversando e fazendo essa diferença, nada vai mudar. Fica só no campo das ideias, fica só a gente tá filosofando sobre como deve ser. Então a gente tem que falar, tem que mostrar isso. Se não for pelo amor, tem que ser pela dor. E a dor é aonde? No dinheiro nesse mundo capitalista. A indústria brasileira, ela, talvez essa pergunta talvez seja para o Isaac, a indústria brasileira, ela normalmente ela adota uma padronagem de tamanhos de roupas, né, que é determinada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente está falando aqui de corpos diversos e a Bielo falou que, graças aos estilistas alternativos de moda autoral, ela consegue se vestir. Isaac, você segue alguma tabela de padronagem de tamanho, ou você, como é que você lida com essa questão? Porque você também trabalha com corpos diversos na sua coleção, você atende a clientes diversas, então como que você lida com isso na tua marca? Uhum. As normas da ABNT, ela tem a padronagem de numeração, o infantil tem que ser para todo mundo. Então, as marcas de moda, elas atendem do P ao G, simplesmente. Quando eu me deparo com essa modelagem que não atende o biotipo da população brasileira, eu tive que fazer minha modelagem. Porque quando eu recebo um cliente na loja, eu entendo o biotipo da nossa população brasileira, eu quero que a pessoa se vista e se sinta bem. A melhor coisa que o mercado tem, imagine que as pessoas estão vindo gastar o dinheiro dela. Eu tenho que honrar o dinheiro que essas pessoas estão querendo comprar e investir nesse produto. Então, é um estudo que eu fiz dentro da marca Isaac Silva com modelagem. E as marcas ainda têm um grande preconceito de mexerem nas suas modelagens. Eu já trabalhei para o grande mercado de moda e algumas provas de roupa, o PP era um P. E era um absurdo isso. Então, a modelo de prova era uma menina de 16 anos, que é uma pré-adolescente, por isso que no meu desfiles eu raramente uso meninas com menos de 18 anos, porque eu atendo para desfile, eu atendo o biotipo de pessoas, de mulheres já em desenvolvimento. Não é uma moda teen, quem quer apostar no mercado teen, ok, mas se eu estou apostando no desfile de moda só com adolescentes, mulheres ainda, jovens, pessoas em formação, a moda vangloria muito essa questão de juventude. E a juventude, ela está além de idade e além de visual. A juventude está na cabeça, está no espírito da pessoa. E isso influencia nas modelagens. Então, na marca Isaac Silva, a gente tem um trabalho muito primoroso, com muito amor, nessa questão de numeração. Porque eu quero vestir corpos. E esses corpos, eles vão ser diversos. E é uma moda unissex. É uma moda que está vestindo um corpo. Independe se a pessoa quer usar uma saia, um vestido, eu visto pessoas. E isso vai muito na modelagem. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para todos também, mas de repente pode começar com a Verena. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente já falou um pouco sobre isso também, sobre apropriação cultural, e já emendando,
se vocês acham que a moda brasileira hoje reflete a cultura brasileira, de fato, né? Muito se fala sobre moda brasileira, então, a moda brasileira reflete, de fato, a cultura brasileira, ela se inspira nas nossas referências, na nossa história. Então, é um pouquinho essas duas coisas, apropriação cultural, né, que muitos de vocês viveram isso de uma forma muito intensa, e também, se vocês acham que a moda representa a cultura brasileira, a moda brasileira representa a cultura brasileira, e se isso tem que acontecer, né, se tem que ser assim. Então, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então, quando fala de apropriar de um algo, né, da cultura indígena, acho que desde quando o Cabral chegou, foram usadas todas as nossas maquiagens, né, que a nossa maquiagem é as nossas pinturas, né? Hoje as pessoas fazem tatuagem com os nossos grafismos, nem saber o que realmente é aquilo que quer transmitir, né? Que para nós as pinturas nas peças, nos vasos, né? Numa pintura no corporal, ela tem um elo de tanta transmissão. Então daí já você fala sobre se apropriar de algo que não é seu. Então, muitas das nossas culturas, né, dos nossos grafismos, das nossas peças indígenas, principalmente quando se fala de autossustentabilidade na moda, o indígena, ele, de fato, o seu próprio se autossustenta em tudo, né? A gente nunca usa o que é o suficiente para nós, né? E o que eu transmito também nas minhas próprias peças também. As minhas coleções eu não faço em produção, eu não trabalho com produção, eu trabalho conforme o meu cliente me procura, né? Que quer, por isso que as minhas peças não é para qualquer pessoa, não é para pessoa comum, é para pessoas que são amantes da cultura indígena, que realmente querem usar a coleção de Veena Ticuna, né? Então, quando fala de apropriar, desde o princípio todos os nossos corpos foram apropriados pelos europeus, né? Pelos portugueses, né? Então, isso leva para a gente um sufoco muito grande, né? Porque quando fala da cultura indígena, fala do desmerecimento de tudo isso, né? Então, para mim, como indígena, é muito forte falar sobre isso, né? Porque o uso das postagens da nossa imagem sem nossa autorização é usado e não é respeitado. A gente não assina quando alguém usa a nossa imagem. Quantas imagens minhas foram usadas e não foram pedidas a minha autorização, né? Quantos artesanatos indígenas foram para vários lugares do mundo e nunca pediram autorização, né? Então, aí que você vem olhando como nós somos estrupados, né? Então, isso acontece muito também no mundo real daqui da moda. Então, isso que os nossos líderes, né, reclamam bastante, porque a gente se sente estrangeiro na nossa própria terra, né? A gente não pode se vestir, se pintar, porque onde é o carnaval, né? Não pode usar um colar indígena, já fala, quando fala de índio, você já é macumba, né? Então, a nossa querida amiga acabou de falar, o Brasil é muito preconceituoso, né? Então, hoje, de imagem da cultura indígena, ela praticamente todo mundo usa, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para falar que nós exigimos respeito, porque essa é a palavra, o respeito à nossa existência, porque a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossos grafismos, eles são expressão de toda a nossa cultura, né? Quando eu pinto os meus grafismos, ele não é qualquer pintura, ele tem um elo espiritual ali atrás, né? Todos nós, começando do meu nome, Ticuna, Veena, a onça que nada por outro lado do rio, nas pinturas, transmite isso, as cores, né? E a gente é desmerecido, sempre o indígena é sendo visto como o burro, o analfabeto, o selvagem, nunca é respeitado os nossos direitos. Então, quando fala de moda autoral, quando fala de autossustentabilidade, quando fala de empoderamento,
tudo isso é vinculado, né? Então, para mim como indígena, que os meus pais, quando vêm para a cidade, eles trazem os artesanatos para poder sobreviver, para vender. Olha o quanto é desmerecedor, as pessoas colocam o valor neles. Esse colar vale R$10. E o trabalho que ele tem ali? Quantas horas meu pai trabalhava para fazer um colar? Quanto meu pai fazia um colar de tucumã? Tucumã, não sei se vocês conhecem, é uma fruta típica daqui da nossa região, que ela é muito dura, né? Para mim, são joias, entendeu? O que meu pai deixou, um brinco, um colar para mim, hoje que meu pai não está mais nesse mundo, né? Para mim é a minha joia. Os meus brincos, os meus colares que foram criados pelo design, porque o meu pai é um design, né? Foram preciosos. Então, quando alguém vem e fala para ele, um cesto vale 50, não, mãe, esse vaso a senhora demorou uma semana e durante uma semana a senhora fez um vaso, né, um pacará, e esse não custa R$50, custa uns 300, 400. Então, as pessoas da cidade, os não indígenas, sempre querem dar os valores ao nosso trabalho, né? Então, a gente acordou para essa realidade, né? Então, é o momento de a gente gritar, a gente está aqui, está na resistência, entendeu? Então, é isso que é o meu recado para todos vocês, né? Que acho que é um momento muito forte para mim, né? De falar disso, né? Dos direitos autorais, né? Sim, claro, e muito importante essa sua fala, com certeza. Dai, você quer complementar alguma coisa? Sim, eu vou complementar. Bom, primeiro que a gente tem uma relação, né, de muito respeito uns pelos outros, né? Os povos indígenas se respeitam muito e a nossa cultura, ela é muito diversa, mas, por exemplo, quando uma mulher indígena usa um acessório de uma outra cultura, de um outro povo indígena, ela sempre vai falar, por exemplo, olha, essa arte é caiapó, olha, essa arte é funiô, olha, essa arte é ticuna, olha, essa arte é terena. Por quê? Porque a gente tem uma relação de muito respeito, de muita admiração pelos nossos parentes, né? E geralmente quem faz essa apropriação cultural é a branquitude, né? É essa galera que não entende o que significa a nossa arte, não entende o que significa as nossas linguagens, as nossas simbologias, né? E o quão forte isso é também em significados espirituais, porque muitas pessoas às vezes vestem ou usam um acessório ou se apropria de algo que não é de sua origem e não consegue compreender que por trás disso existe toda uma simbologia, todo um significado, né? E uma das coisas que a moda mais faz é a apropriação cultural. Eu lembro que eu conheci uma marca de bolsas que eram incríveis, né? E que tinha todo um trabalho que parecia ótimo, mas por trás tinha uma apropriação cultural gigantesca e explorava a mão de obra de mulheres indígenas Wai-Wai. Isso é muito sério. Assim como várias marcas, né, em território brasileiro, se apropriou de culturas e de povos originários para venderem mais. E não beneficiaram esses povos de verdade. Era um marketing muito bom, muito bonito, mas que na prática não funcionava, né? Então, a gente precisa também lembrar que para vencer, né, essa apropriação cultural, a gente precisa de empoderamento. E empoderamento social, empoderamento nessa cultura, né? E eu sempre costumo usar um exemplo que é sobre o cocá. Nem todas as culturas usam o cocá, né? Mas a maior parte dessas culturas, elas vão usar o cocar, principalmente nas lideranças ou em rituais. E uma coisa que eu percebo, assim, eu sempre dou esse exemplo da Victoria's Secret, né? Com os cocares e as mulheres de lingerie desfilando uma passarela. Aquele cocar, muito bonito, esteticamente, é aceitável na cabeça de uma mulher branca. Mas uma mulher indígena lutando pelo seu território, pela demarcação de suas terras, é violentamente assassinada. Então, a gente precisa entender que toda apropriação cultural viola não só o nosso corpo, mas o nosso território, o nosso direito de existir. Claro. Bom, gente, a gente está caminhando para o final, temos aí 7 minutos ainda, então eu queria aproveitar, não vai dar para a gente falar sobre todos os assuntos, porque realmente essa mesa está incrível,
Mas eu queria que vocês, cada um falasse como enxerga o futuro, um futuro para a moda brasileira, né? Para onde a moda brasileira deve caminhar, como vocês enxergam, como vai ser a moda daqui para frente, porque claro que houve um divisor de águas este ano por uma série de questões que a gente sabe, mas que refletem um processo de mudança pela qual a moda já estava passando há muito tempo, mas esse ano teve uma mudança muito rápida, digamos assim. Então, como vocês enxergam que vai ser o futuro da moda brasileira e o que fazer para tornar essa moda mais relevante e que faça sentido para vocês? Pode começar por Bielo, vai. Cadê? Aqui, cheguei. Bom, para mim, né, eu acho que o futuro, ele é um futuro brilhante, eu acho que é um futuro que ele é positivo, porque eu acho que a gente sabendo usar todas essas ferramentas de hackeamento, de como a moda já vem trabalhando, a gente vai conseguir entender. Cada vez mais se fala sobre apropriação cultural, cada vez mais se fala sobre a falta de uma cultura identitária, né? Tanto que a cada dia que passa, a gente está caminhando cada vez mais aí para ter 100 anos da Semana de 22, então, que foi um movimento nacionalista muito forte, e parece que a gente está também nesse início de século retomando esse movimento nacionalista, e eu espero que ele perdure por mais tempo, e eu acho que é o que vai acontecer. E faz parte não só do movimento nacionalista a gente entender culturalmente, mas como corporalmente, né, a nossa cultura. Quem é a nossa gente? A gente olha muito para a gente do outro para poder querer doutrinar quem a nossa gente tem que ser. E não, a gente tem que olhar para a nossa gente para mostrar quem é a nossa gente, sem a pretensão de que o outro seja doutrinado pela nossa gente. A gente tem que olhar para nossa gente e produzir para nossa gente. Eu acho que é isso. Isso está começando a mudar. Eu acho que o futuro é esse. Bacana. Isaac? Futuro. O futuro da moda é isso que eu estou vendo agora, nesse momento. Daimolina, Viena, Bielo. Isso é o futuro da moda. O futuro da moda não é o que foi escrito e o que esse sistema da branquitude está querendo escrever. Esse sistema da branquitude, ela está vendo que ela só está levando ela para o buraco e outras pessoas juntos. Nós não queremos isso. A gente só quer essa reparação histórica e construir essa moda brasileira que ela é afro-indígena. Não tem para onde fugir. Então, o futuro da moda é essa conscientização de todos os erros que foram cometidos e são cometidos até hoje. Então, a gente tem que fazer toda essa reparação, tá? Essa visão, essa live que é o futuro dessa moda. Bacana. Vena? Numa desde já quero agradecer mais o carinho de todos vocês, que o convite está sendo muito especial, né? Falar da nossa ancestralidade, como eu vejo a moda no futuro. O futuro começou, né? Mostrando, abrindo os olhos de toda essa diversidade, né? Porque aqui a gente foi representado pelo um elo de futuro tão grande, né? Como os negros, né? Como os brancos, como nós, os indígenas, né? Então, quando fala de futuro, a gente sempre, eu creio, né? Eu crio, olhando para a ancestralidade e também olhando para o futuro. É a união, o respeito, o amor. Eu acho que o que o mundo mais precisa é respeitar uns os outros, porque se não tiver o respeito, você não vai ter a paz, você não vai ter amor. Eu acho que quando a gente faz tudo com amor, quando fazemos tudo com respeito, nós temos o nosso futuro brilhante. E é para todos, não é só para mim como indígena, não é só para os negros, não é só para os brancos, é para todos nós humanos, né? Porque o que nós queremos é felizes, né? Então, eu sempre vejo o futuro na ancestralidade, mas também olhando sempre para o futuro. Dai? O futuro é ancestral, o futuro é diverso, o futuro é inovador, o futuro vai trazer muita luz, muita sabedoria nessa nova jornada da moda brasileira, eu acredito nisso. O futuro é sobre inclusão, o futuro é sobre a gente olhar o Brasil com um olhar de amor, de afeto, de carinho, né? E projetar
né, nesse futuro, as tradições brasileiras da nossa cultura, contemporaneidade também, né? Eu acredito num futurismo também, onde a gente vai falar de tradição aliado a coisas atuais, onde a gente vai criar novas linguagens, né? E eu creio que essas linguagens serão inovadoras, porque isso aqui é inovação. Bacana. Bom, gente, eu já tinha certeza que essa mesa ia ser incrível, eu tinha certeza desde sempre, mas eu devo confessar para vocês que superou as minhas expectativas. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, de a gente ter tido essa conversa, que eu vou ser óbvio, sim, mas onde eu aprendi muito, né? Eu sei que chovendo molhado fala isso, acho que todo mundo que participou dessa mesa, que está assistindo, também aprendeu muito, e que venham outras, né, que venham outros eventos e que vocês conquistem cada vez mais espaço dentro das suas histórias, das suas verdades, das suas culturas, né, dos seus trabalhos. Então, queria agradecer imensamente pela confiança de vocês, por vocês estarem aqui, por esses depoimentos tão fortes, tão verdadeiros, tão impactantes para a gente, né? Então, agradecer pela confiança, mesmo pela abertura, e eu vou me despedir, falar tchau, mas todos podem falar um tchauzinho também, né? Então, começando aí pela Bielo. Gente, muito obrigada, sério, de verdade, por poder estar aqui dividindo esse espaço, falando sobre uma coisa que eu amo muito, que eu vivo todos os dias. E é sobre isso, o futuro é inovação, o futuro já está sendo escrito aqui hoje. Obrigada, de verdade. Isaac? Eu fico muito feliz, muito obrigada, Casarara, André Dabo, a Daiviene Bielo, axé. Muito obrigada mesmo por essa troca. Zena? Lindo. Jancha tente nim peta na vigo kan comoente mani vigo ni inca vigo ideia kan ni uga no akani akanaguri inanca me todo futuro camoente. E eu disse na minha língua indígena, foi um prazer poder estar aqui com vocês, né, falar de tudo isso, foi muito importante, né, a gente precisa desses momentos, desse tipo de diálogo, porque a sociedade precisa nos escutar, né, a gente precisa dessa oportunidade para mostrar que nós não somos apenas peças de museu, né, mas somos pessoas, né, somos gente, estamos aqui para mostrar a nossa realidade. Gratidão a todos, eu não consigo relembrar o nome de todos, mas Moentima quer dizer gratidão. Dai. Obrigada a todos os envolvidos, cada um de vocês fizeram desse espaço um espaço muito especial. Essa troca foi muito rica para todos nós, eu tenho certeza. Muito obrigada, André, pela mediação maravilhosa, obrigada, Casarara, obrigada a todos, e uma boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Um grande beijo e que a gente construa uma moda mais inclusiva, mais verdadeira, e que todo mundo participe, que todo mundo esteja incluído. Um grande beijo. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal.